Então você foi lá, estudou, comprou ação, mas e agora? Como saber qual é a hora certa de vender, se faz sentido vender ou não? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Caio da equipe do Já Investe e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre qual é a hora certa de vender uma ação depois que você compra. Será que tem uma hora certa? Quais são bons motivos para você se desfazer de algum ativo? Esse é o assunto de hoje, mas antes disso eu vou pedir para vocês já deixarem um joinha para ajudar a gente a chegar a cada vez mais investidores. Já compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, nos grupos de investimento. E também comenta aqui nesse vídeo se você tem alguma sugestão de tema, alguma pergunta que vocês acham que vale a pena a gente trazer conteúdo aqui para o YouTube, porque agora a gente voltou com tudo para o conteúdo aqui do canal. Beleza? Bom, e antes da gente começar aqui a conversar sobre bons motivos para você vender um ativo, eu quero deixar bem claro o porquê que você não deve vender na maioria das vezes, tá? A gente tem uma frase muito famosa aqui do Charlie Munger. O Charlie Munger é esse senhorzinho aqui do lado do Warren Buffett. Eles dois tocam juntos a Berkshire Hathaway há mais de 20, 30 anos. E eles juntos, né, foram a dupla que mais gerou retorno sobre algum investimento na história dos Estados Unidos, tá? Com um retorno aproximado aí de 22% ao ano por mais de 40 anos. Então, eles sabem muito bem do que eles estão falando. Ele tem uma frase muito famosa que é: o maior ganho do investimento em ações não está na compra ou na venda, e sim na espera. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no longuíssimo prazo, você deve acumular o máximo de bons ativos e esperar o máximo de tempo possível e vender o mínimo possível. Porque se você vende um ativo, você corta a chance de você ter um bom retorno nesse ativo no longuíssimo prazo. Então a gente tem que evitar ao máximo fazer vendas. Vocês vão ver que eu vou trazer aqui vários motivos para você que justificam uma venda, mas mesmo esses motivos você tem que sempre refletir um pouco mais, porque no longuíssimo prazo, se manter investido em ações é o que traz o retorno, tá? E como a gente sabe isso? Eu trouxe aqui um gráfico para vocês verem, né? Uma simulação de 20 anos de investimento no S&P 500 entre os anos de 93 até 2012, tá? E você pode fazer essa simulação em vários períodos. Se você simplesmente comprasse, né, investisse 100 mil dólares lá em 93 e simplesmente esperasse, nunca vendesse, você ia ter um retorno de 485 mil dólares nesse período. Se você simplesmente ficasse fora do mercado nos 10 melhores dias, ou seja, nos dias onde o mercado teve as suas maiores altas, você cortaria esse retorno pela metade, tá? Então é muito difícil você tentar acertar o timing do mercado e tentar acertar uma venda só por uma questão de preço, uma questão de estar esticado, ou a macroeconomia. Então você tem que evitar ao máximo vender, e vender só pelos motivos que eu te explicar aqui nesse vídeo, e mesmo assim você tem que pensar bem antes de fazer isso, beleza? Então vamos aqui conversar sobre motivos para se vender um ativo, né? O primeiro motivo aqui, e vocês vão perceber que todos os motivos são numa ordem de prioridade, ou seja, quanto mais para o final do vídeo vocês vão ver que menor é a chance de você ter que vender, né? Menor é a importância, menor a relevância daquele motivo para uma decisão de venda. E agora, os que eu julgo seriam os mais relevantes, aqui, os mais importantes para a sua decisão de venda. Em primeiro lugar, é mudança nos fundamentos, tá? Isso pode acontecer por diversas formas. Primeiro motivo aqui, você estava errado na sua análise, né, nas suas premissas. Por isso que a gente aqui no GA sempre recomenda que vocês escrevam em algum lugar, deixem anotado o porquê que vocês compraram um ativo. Quando vocês vão colocar uma nova empresa na carteira de vocês, tenta entender o que você espera dela, porque aí na hora que você tiver que vender, vai ser mais fácil você saber se você tem que vender ou não, se aquilo está indo para onde você esperava ou não. Então você vai comprar uma nova empresa, você escreve lá: essa empresa é pequena no mercado, eu espero que ela vai ganhar market share, ela vai consolidar o mercado, com isso ela vai ter margens melhores, vai ter vantagem competitiva, enfim, você escreve um parágrafo bem pequeno do motivo de que você comprou. Se aquilo não está acontecendo, talvez você esteja errado na sua análise inicial, talvez você estivesse errado. E em uma empresa, ela pode dar resultado mesmo que não seja da forma que você esperava, mas se não está acontecendo o que você esperava, talvez seja um bom motivo para você vender, tá? Então sempre tenha em mente essa questão de fundamentos de virem diferentes do que você estava esperando, tá? O segundo perda de fundamentos aqui, para mim, é muito mais clara, que é a questão de fraude nos números. Quando uma empresa é pega em uma fraude,
faz muito sentido você vender porque aquela empresa que você comprou não existia. O crescimento não existia, ou as margens não existiam, ou a rentabilidade não era tanto quanto a empresa divulgava. Então, a sua análise pode ter sido boa, você gostou dos fundamentos da empresa, a empresa tinha bons fundamentos, mas aquela empresa que você comprou não existe mais. Né? Um caso aqui no Brasil foi a IRB. Quem comprou a IRB antes da fraude era uma empresa, após a fraude era outra. Pode ser que você goste da IRB, a nova IRB, né, depois dos números terem sido esclarecidos, mas é muito difícil, porque a empresa realmente é uma outra empresa, perdeu muito dos fundamentos dela em números, tá? Então, é um bom motivo para você vender ali em caso de fraudes. Outro motivo é que se tiver uma grande movimentação societária, então às vezes a empresa fez uma grande fusão com uma outra empresa que você não gosta muito, e aí você não quer ser sócio dessa nova empresa, ou a gente tem, por exemplo, agora o caso do Banco Inter, que está saindo do Brasil e indo para a Nasdaq. Talvez isso seja uma coisa para você que não faça sentido na sua estratégia, não é o que você esperava, também é um movimento que você não apoia, eles não estão fazendo o bem do sócio minoritário, enfim, você vai ter a sua opinião, e esse grande movimento societário é uma coisa que vai mexer com os fundamentos da empresa, então talvez seja um bom motivo para você vender a empresa. Aqui é outro tópico, a governança te incomoda, tá? Então esse daqui é um pouquinho mais subjetivo, mas quem acompanha a empresa no longuíssimo prazo consegue perceber alguns casos onde a governança começa a fazer coisas que prejudicam o minoritário, ou então nos calls de resultado eles não são tão claros com a informação, eles começam a tentar manipular ali as apresentações para fazer parecer que eles são melhores do que eles são. Enfim, isso daqui é um pouco mais subjetivo, mas governança importa muito. A gente teve recentemente o caso da GetNet com o Santander, onde a GetNet onde o Santander lançou a IPO da GetNet, né, contando toda uma história de que ia tomar mercado, de que ia crescer, e lançou o IPO com as ações caras, e depois recomprou elas baratas, né, fechou o capital da GetNet em menos de um ano, se eu não me engano. Isso, com certeza, irritou muito os minoritários da GetNet, mas também é um ponto de alerta para a governança do Santander. Você tem que lembrar que você vai ser sócio dessas empresas por 5, 10, 15, 20 anos. Você quer ser sócio de uma empresa que faça esse tipo de atitude, tá? Então, se não te incomoda, tudo bem, mas se te incomoda, é um motivo para você vender. Outro motivo aqui é mudança drástica no mercado. Isso é mais raro de acontecer. Aconteceu agora no início da crise, né? A gente tem que lembrar que lá em 2020, quando deu os primeiros lockdowns, o Warren Buffett foi um dos primeiros a vender, ele vendeu todas as empresas aéreas dele, e muita gente não entendeu, o Warren Buffett está sardinhando, ele está vendendo na baixa, e não é isso, tá, gente? O Warren Buffett, assim que estourou a crise, ele percebeu que o setor de aviação nunca mais voltaria a ser o mesmo, né? As viagens corporativas iam cair muito, porque agora todo mundo falava por Zoom, ou pelo Teams, né, encontros online. As viagens de turismo iam demorar para voltar, e mesmo assim as pessoas perceberam que o turismo terrestre, marítimo e principalmente nacional satisfazia bem elas, não precisava fazer grandes viagens, grandes pacotes turísticos para ter uma vida ali que satisfazesse elas. Então Warren Buffett percebeu essa mudança no setor. A gente teve no Brasil um exemplo que eu consigo lembrar, a Cielo, lá em 2015, 16 mais ou menos, tiveram duas mudanças regulatórias no setor que basicamente tiraram muito do valor da empresa. E o investidor mais atento deveria perceber que o setor mudou. Esse tipo de coisa acontece, é uma parte do risco de se investir em empresas. Então, se você percebe essa perda de valor no setor, talvez faça sentido você vender uma empresa, tá? Bom, e passando agora para o segundo motivo, que é rebalancear a carteira, tá? Então, você às vezes vai investir numa empresa, né? Ou seja, uma empresa que vai se multiplicar muito, por muitas vezes, né, por 5, 10, 15 vezes no seu patrimônio, e talvez ela tome uma proporção muito grande da sua carteira, né, 30, 45, 50% da sua carteira, e aquilo te incomoda, e você não consegue ficar bem com aquilo, começa também a atiçar um pouco da sua ganância, você começa a pensar, nossa, eu poderia estar usando esse dinheiro, começa a te impactar, principalmente na parte psicológica. Então talvez seja um bom motivo para você reduzir essa exposição, mas nunca vender 100%, tá? A gente nunca deve vender boas empresas. O que você pode fazer a empresa chegou a 30%, reduz para 25%, reduz para 20%, vai vendendo um pouquinho ali todo mês, até ela chegar num patamar onde você julga mais aceitável, onde você consegue ficar mais tranquilo, mas jamais liquide uma posição em uma empresa que você goste para o longo prazo, tá? Um outro tópico aqui, bem parecido, mas é um pouco diferente,
é que você não está confortável com o risco. Então a empresa talvez mudou um pouco do tempo que você começou a investir nela, agora ela está mais endividada, o setor dela vem piorando, enfim, ela entrou num novo segmento que você não confia tanto, você está perdendo a convicção na empresa, o risco dela já não é mais o mesmo que você enxergava antes. Então, você começou a comprar uma empresa, a gente tem visto agora com a Eneva, né? Quem investia na Eneva um ano atrás não investe na mesma Eneva que investe hoje. A empresa, em apenas um ano, ela mudou demais. Então, talvez essa nova Eneva você não esteja confortável com o risco que ela está tomando, né? Com os segmentos que ela está indo. Então, talvez seja um motivo para você vender. Um outro motivo aqui é que você encontrou uma oportunidade melhor. E aqui é oportunidade entre aspas, tá? A gente tem que lembrar que o dinheiro, nosso dinheiro, é finito, tá, pessoal? Então, os R$ 1.000 que você coloca numa empresa, você não coloca em uma outra empresa. Você não consegue usar o mesmo R$ 1.000 em duas empresas. Então, quando você está com uma empresa na sua carteira que não está indo muito bem, que os resultados talvez não estejam saindo do lugar, que você já não tem tanta convicção, né? E aí começa a você sentir que o retorno daquele investimento não vai ser tão ajustado ao risco que você está tomando. E você encontra talvez uma outra empresa, um outro ativo, outro fundo imobiliário, um outro REIT, um outro estoque, que você enxergue que está num caminho melhor, que tem fundamentos melhores de longo prazo, que você gosta mais, que te anima mais de estudar esse ativo. Então talvez faça sentido você fazer essa troca, justamente porque o nosso dinheiro não é infinito, tá? Então você tem que deixar o seu dinheiro alocado em valor na maior parte do tempo, no longo prazo, tá? Então, se uma empresa você não enxerga mais valor nela, a gente teve um exemplo aqui no GA, o Lucas, em 2019, vendeu o Grendene porque ele não via que a empresa ia andar ali num caminho que ele achava que fazia sentido. Então ele colocou numa outra empresa e está satisfeito com a escolha. É isso que você tem que fazer também na sua carteira. E por último aqui, razões pessoais, tá? Essas daqui são razões mais fracas do que as primeiras no começo do vídeo, mas também fazem sentido, tá? Primeiro, se você está no período de usufruir ali do patrimônio que você criou, né? É mais difícil, a maioria das pessoas ainda não está nessa fase, a gente ainda está construindo patrimônio, mas se você chegou numa fase onde você já pode aproveitar desse patrimônio, faz sentido você vender um pouco para talvez fazer uma viagem, para trocar de carro, ou enfim, para usar para alguma coisa que você queira. Lembrando que você tem que tomar o cuidado de sempre manter um patrimônio o suficiente para você viver até o final dos seus dias, tá? Então é uma coisa que pode acontecer, é uma boa venda, digamos assim, né? Você vai aproveitar de todas as boas escolhas que você fez ao longo da vida, mas isso é um motivo para vender. Outro motivo é por planejamento tributário, tá? Às vezes você pode vender uma ação que você está com prejuízo para compensar no lucro de uma outra ação, ou então você tem uma questão internacional de você comprar lá fora e ter que vender e transferir para cá para o Brasil por uma questão de herança, tá? Mas isso eu recomendo que você converse com algum contador aí da sua confiança para você alinhar isso direito, para ver se faz sentido mesmo essa venda, essa troca de país, né? Esse abatimento de prejuízo, se faz sentido, se pode ser feito, mas é um outro motivo que você pode vender por uma questão pessoal. E por último, que é por uma necessidade de causa maior que eu deixei aqui, tá? Por mais que a gente tenha reserva de emergência, às vezes a gente tenta ter um pouco de renda fixa também, pode acontecer de que isso não cubra uma emergência que aconteça na sua vida. E aí vai ter outro jeito melhor do que você pegar uma dívida, ficar endividado, né, ou usar os juros do cartão, por exemplo. Às vezes vai fazer mais sentido você vender um pouquinho ali das suas ações para cobrir essa emergência que aconteceu. A gente não consegue prever tudo, né? Eu mesmo já tive que vender ações para uma questão pessoal minha. A minha reserva de emergência não cobriu a emergência que eu tive. Eu tive que vender mais ou menos 1%, 2% do meu patrimônio em ações para cobrir essa emergência. Tudo bem, cobri a emergência, voltei a aportar, recuperei, não tem problema quanto a isso, mas pode acontecer e também é um motivo para você vender. A gente tem que lembrar que o patrimônio, ele tá aí também para isso, tá? Para a gente utilizar dele quando a gente precisar ou por algum outro motivo, ou para usufruir, como eu comentei aqui. Beleza, pessoal? Bom, antes de finalizar, eu queria deixar para vocês uma frase do Peter Lynch, que é um gestor de fundos mais bem sucedidos aí da história, que eu gosto bastante, que é: vender as ações com as quais você ganha dinheiro e manter as que perdem é como cortar as flores do seu jardim e manter as ervas daninhas, tá? O que ele quer dizer com isso? Que se você começa a vender
qualquer ação que suba, né? A gente vê muito por aí nos comentários, nos grupos, no Facebook, no YouTube, que as pessoas gostam de embolsar o lucro. Ah, a ação tal subiu 50%, eu estou embolsando lucro. Se você vende uma ação que sobe 50% só porque ela subiu 50%, você nunca vai ter uma ação que sobe 500%, 5.000%. Você nunca vai ter uma ação que multiplica muito na sua carteira se você vende qualquer empresa que sai bem sucedida. E pensa, se uma ação subiu tanto assim, né, subiu 100%, 200% ao longo de 2, 3 anos, as chances são muito grandes dela ser uma boa empresa. Então você está vendendo boas empresas e mantendo na sua carteira as ervas daninhas, né, as empresas que não são tão boas assim, ou que tem uma relação de risco-retorno que talvez não faça sentido. Então, tudo que eu queria mostrar aqui para vocês com esse vídeo é que vocês têm que evitar o máximo possível vender, fazer vendas inteligentes por bons motivos e que vocês estejam sempre confortáveis ali com o portfólio que vocês têm no longo prazo. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo também alguma outra sugestão de vídeo que vocês queiram que a gente traga aqui para o canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.